Amados, quantos vieram aqui nesta noite crendo, mas crendo mesmo, que Deus pode interceder ao teu favor? Deixa eu ver você, levanta suas mãos. Eu creio que você não veio aqui em vão. Eu creio que se você está aqui, foi porque Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Se você levantou a sua mão, é porque você concorda comigo de que o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele é capaz de prover todas as nossas necessidades. Amém? Queridos, bem rapidinho, o livro de Mateus. Quem está com a sua Bíblia? Hoje acho que a gente está sem o retroprojetor, mas no livro de Mateus, no capítulo 18, livro de Mateus, capítulo 18, se você puder oferecer a Bíblia para quem está do seu lado, capítulo 18, nós vamos ler o verso 18 também. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. O 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantos estamos aqui nessa noite? Será que tem mais de 2 pessoas? Aqui diz que se houver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, que Ele se faria presente. O que dirá uma multidão de pessoas como esta que está aqui nessa noite, quanto mais o Senhor se faz presente. Amém? Outra coisa que nós acabamos de ler, diz assim que se 2 ou mais concordarem sobre algo aqui nesta terra, será ligado no céu, será concordado no céu. Temos mais de 2 pessoas aqui? Amém? Então, queridos, nós acabamos de concordar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós desejamos e do que aquilo que nós pedirmos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, diz a palavra do Senhor: agindo eu, quem impedirá? Então, ainda que não houvesse o microfone, ainda que não houvesse o grupo de louvor, agindo o Senhor, quem poderá impedir? E eu sei que nesta noite, quem está aqui, quem vai agir ao meu favor e ao seu favor, é esse Deus. E nada, nada pode deter o poder dele. Vocês concordam comigo? À medida que eu falar para você, se você concorda comigo, cada vez que você concordar comigo, será ligado no céu. Amém? Será ligado no céu a tua cura, será ligado no céu a tua prosperidade, será ligado no céu a tua libertação. Quantos concordam? Está ligado no céu. Amém? Queridos, que interessante descobrir que Deus, tendo todo esse poder nos céus e na terra, sabe, Ele escolheu de alguma forma para que pudesse ter comunhão comigo e com você. Deus escolheu uma forma simples para interagir conosco. E essa forma de Deus ter comunhão, de Deus interagir conosco, é nisso que nós acabamos de ler. Se nós, 2 ou 3 na terra, concordarem e pedirem algo ao Senhor, será ligado no céu. E a palavra pedir, querido, está intimamente ligada com a palavra oração, com a palavra orar. Diga comigo: orar é o mesmo que pedir. Amém? Sabe por quê? Quando você necessita de algo de Deus, quando você precisa de algo de Deus, de alguma forma, quando você chega a Ele em oração, a sua oração é como se fosse levada a Deus em forma de uma petição. Ou seja, você está pedindo algo
para Deus. Amém? Isso, queridos, é porque Deus apenas quer uma coisa. Ele quer ter comunhão com você. Amém? Somente por isso que às vezes eu me pergunto, e já me perguntei várias vezes, e pessoas perguntam para mim, e talvez você também se pergunta, que se Deus conhece todas as coisas, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele sabe de todas as suas necessidades, então para que é necessário pedir algo a Deus? Não é estranho? Ele sabe do seu problema, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe de tudo que acontece na sua vida, Ele tem todo o conhecimento. Então por que a necessidade que nós temos de pedir? Queridos, é a necessidade que Deus tem de se revelar na sua vida. É a necessidade que Deus também tem de poder ter comunhão com você. Você já imaginou você levantar pela manhã, você virar para sua esposa e dar um lindo sorriso e falar: bom dia, meu amor, e ela nem te dar um sorriso e nem responder nada para você? Você já pensou que triste seria você chegar no seu trabalho e dar de encontro com seus amigos e você dizer bom dia, como foi o seu dia, e ninguém virar e falar nada para você? É assim com Deus. Deus, Ele quer ter comunhão com o homem. Amém? Outra coisa interessante, quando Deus quer que você peça algo para Ele, mesmo Ele sabendo o que você precisa, tem uma coisa que Ele quer saber de você: se você quer que Ele intervenha. Você já viu pessoas que reclamam? Olha, eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Olha, eu estou com uma enfermidade que o médico disse que não tem cura. Olha, eu estou com um problema financeiro que não tem fim. Essa pessoa chega para todo mundo e conta a sua situação, e a vida dela não muda. Ela continua do mesmo jeito. Tem pessoas que há anos estão presas numa enfermidade, ou há anos estão presas num vício, há anos estão presas numa situação medíocre, onde a sua vida não prospera, onde nada dá certo. Mas essa pessoa tem o costume de contar para todo mundo, mas para a pessoa certa ela não fala nada. Para aquele que é o único que pode, sabe, intervir, resolver o problema dela, ela fica quieta. Ou então, alguns até blasfemam. Puxa, eu estou sofrendo, cadê Deus? Meu casamento está indo por água abaixo, e é que Deus não faz nada por mim. Reclamam de que Deus não faz, mas escuta, não sabem que Deus está ansioso para ter comunhão com ela. Basta apenas a pessoa fazer um pedido: Senhor, olha para mim, e levar até a Deus. Deus, eu preciso de socorro. Queridos, eu nunca vi alguém que clame a Deus ficar sem resposta. Eu nunca vi, sabe, alguém que procura um benefício de Deus ficar sem resposta. A palavra de Deus diz que se nós, como pais, não negamos o pão para o nosso filho, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Jamais Ele nos negaria o poder do Teu Espírito Santo. É o que diz a palavra de Deus. Então eu gostaria de convidar você nessa noite a mudar a sua concepção diante de Deus. Sabe, queridos, muitos problemas que nós, atraímos para a nossa vida, é exatamente por falta de ter isso que Deus quer: comunhão com Ele. Vira para o teu irmão, diga para ele: é necessário que tenhamos comunhão com Ele. Amém, queridos? Então, queridos, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Sabe qual é essa responsabilidade que nós temos como igreja? Nós somos estimuladores da vontade de Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele: nós somos estimuladores
da vontade de Deus. Amém? Deus nessa noite, Ele quer convocar uma igreja que saiba orar. Ele quer nessa noite convocar uma igreja que saiba estimular o coração dele. Amém? Porque quando você estimula o coração de Deus, amado, Ele não tem nada nesse mundo pode proibir a ação dele sobre a tua vida. Amém? Por isso, e somente por isso, que Deus quer que você ore, que você peça, mesmo Ele sabendo da tua necessidade, mesmo Ele sabendo do teu problema. Amém? Sabe por quê? Quando você ora a Deus, você tem comunhão com Deus, é como se você estivesse fazendo um carinho no teu pai. Quem está com seu pai aí do lado aí? Quase ninguém, né? Mas é o seu filhinho fazendo assim em você. Tem coragem, Beto, de negar alguma coisa se ele ficar assim em você? Pai, o Cássio já me convenceu, agora em setembro é o aniversário dele. E ele já umas 3 vezes falou assim: mãe, eu quero uma bicicleta nova no meu aniversário. Ele já ganhou a bicicleta. A bicicleta está lá. Ainda não comprei, mas pela fé ele já ganhou. E ele tem tanta certeza que ele já ganhou, por quê? Porque ele sabe que eu não negaria algo para ele. Que dirá Deus? Sabe o que acontece? É que nós pedimos errado. A Bíblia fala: pedis, mas pedis mal. Sabe o que é pedir errado? É quando você pede por coisas vãs, coisas que não vão te edificar, coisas que não tem necessidade. Mas quem aqui não tem necessidade, queridos? Necessidades reais. Quem não tem necessidade? Deixa eu ver, levanta a mão quem não tem nenhuma necessidade nessa noite. Tá vendo? Todo mundo tem alguma necessidade. Alguns têm necessidade de receber uma cura. Outros anseiam por libertação. Outros anseiam, sabe? Às vezes você vem na igreja e você fala: eu estou livre, eu estou liberto. Mas eu quero que Deus alcance alguém que eu amo demais e que está preso. E nessa noite, através da nossa oração aqui, eu sei que mesmo a pessoa que você colocar em oração, ela não estando aqui, Deus vai mandar anjos lá onde ela estiver, para alcançar, para libertar, para fazer algo excepcional. Amém? Quantos creem? Quantos concordam? Diga assim comigo: Senhor, eu concordo na terra, para que o Senhor ligue no céu. Você crê nisso? Aplauda Ele então. Aleluia. Aleluia. Queridos, a lei da oração, ela é a mais alta lei do universo. Sabia disso? É pela lei da oração que nós vencemos o inimigo das nossas vidas. É pela lei da oração que nós conquistamos os nossos sonhos. Amém, queridos? É pela lei da oração que nós ativamos a intervenção de Deus. E esta lei, queridos, está acima. Preste atenção nesta palavra. Esta lei da oração, ela está acima de qualquer rebelião satânica contra a sua vida. Amém? Ela está acima de qualquer maquinação, de qualquer intenção maligna. A lei da oração está acima de todo o poder das trevas. Você concorda comigo? Amém? Está acima. Queridos, nós lemos que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Que tudo que nós desligarmos nessa terra também será desligado lá no céu. Ligar e desligar, queridos, era uma expressão muito antiga. Estava comentando com os músicos aqui no domingo. Era uma expressão usada pelos rabinos judeus do primeiro século. Eles usavam essa linguagem. Tudo que eles iam falar, eles falavam: olha, isso pode ser ligado, isso não pode ser ligado, vamos desligar isso, porque isso não convém, isso não está dando certo. Então eles usavam essa expressão. E essa expressão, ligar ou desligar, significa simplesmente proibir ou permitir. Diga assim comigo: proibir ou permitir. Amém?
E esses líderes, queridos, eles entendiam bem das leis naturais que eles regiam. Eles entendiam muito bem, sabe, de manter algumas leis para que pudesse beneficiar a sua própria vontade. Mas quando chegava nas leis espirituais, eles não entendiam o que estava querendo dizer ali, algo na palavra de Deus. Mas por quê? Porque a lei de Deus contraria a lei do homem. Amém? Fala para o teu irmão, a lei de Deus contraria a lei dos homens. Queridas, quantas e quantas pessoas eu já ouvi falar leis de homens, sentença, sabe, de morte, de médicos falar assim, ó, essa vida não tem jeito, não vai passar de 3 dias viva, vai morrer, porque essa doença não tem cura. Sentença, lei, palavra de homens. Mas quantas e quantas e quantas e quantas, e diversas vezes, essa mesma lei proferida por homens, eu vi sendo quebrada dia após dia por lei de Deus. Pessoas que morreriam, que estão vivas hoje. Quantos e quantos casamentos que eu já vi aqui mesmo na nossa comunidade, se chamarmos pessoas para dar testemunhos, quantas pessoas que a lei do homem dizia separação, larga, não vai dar certo. Mas pela lei de Deus, pela lei da palavra de Deus, as pessoas estão bem, estão firmes, estão juntas. Amém? Aqui no nosso meio. Então, assim eram esses judeus hipócritas. Eles serviam a lei de acordo com aquilo que poderia prevalecer o desejo dele. Cutuca seu irmão, diz assim para ele: ei, é a lei de Deus que vai prevalecer nessa noite. Não, mas agora eu quero que você diga com mais propriedade. Cutuca ele, não deixa ele quieto, diga: ei, é a lei de Deus que vai prevalecer aqui nesta noite. Amém? Se você concorda, aplauda ele só mais uma vez. É a lei do Senhor que vai prevalecer aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos concordaram comigo nisso? Já está ligado lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei se você é capaz de crer como eu. Eu não sei se você é capaz de crer como eu. Mas tenho tanta certeza do que eu estou falando, queridos, que, sabe, a alegria já está tomando conta de mim. Eu já posso ver aqui nessa noite pessoas pulando, sabe, livres. Eu já estou vendo aqui pessoas que não voltarão mais para vícios nenhum. Estou na sua libertação. Amém? Por tão simples, a Bíblia acabamos de ler que se 2 ou 3 reunidos em nome dele concordarem com algo aqui na terra, será ligado no céu. E nós estamos mais de 2 aqui, Marquinho. Filho, não sou só eu e você. Aleluia. Olha a multidão de pessoas que está aqui nessa noite. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, queridos? Você não sabe? Sabe, Anne? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Você que está me visitando aqui nessa noite, nós estamos estimulando o coração de Deus a intervir por nós. Quantos concordam? Amém? Nós estamos, sabe, estimulando. Porque quando nós concordamos e oramos a palavra de Deus, pronto. Quem que precisa de um milagre aqui? Deixa eu ver você. Levanta sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Você vai sair com o teu milagre aqui nessa noite com ele em sua mão. Amém? Eu creio nisso. Porque não sou eu que estou falando. Provém de Deus. E é a lei de Deus que está operando aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, só para que você entenda, no livro de Lucas, no capítulo 13, para você entender a diferença da lei natural, da lei dos homens, e entender a diferença da lei do nosso Deus. Escute o livro de Lucas no capítulo 13. Se você puder
abrir comigo nós vamos ler a história de alguém onde Jesus entrou na vida dela e quebrou toda a lei humana. Onde Jesus entrou na vida dela e falou assim: escuta, eu sou o Senhor da lei. Eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Capítulo 13. Quero que você leia comigo. Aleluia. Que linda história. Que linda história. Talvez essa história que eu vou ler aqui agora possa falar da sua vida, possa falar de você. Amém? Diz assim, capítulo 13, a partir do versos 10, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Presta atenção. A lei na época, nessa época, ensinava que não se podia curar no sábado. Não se podia trabalhar no sábado. A lei desses sacerdotes era essa. Não se podia. Mas olha o que Jesus fazia. Ele não só curava, mas ele também ensinava no sábado numa das sinagogas. Versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Olha a lei superior subjugando uma lei inferior. Amém? É esta lei que está aqui nessa noite. Versículo 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Eles queriam dizer o seguinte: se tem 6 dias para haver cura, por que ele veio quebrar a lei e curar no sábado? Mas sabe o que acontecia? Aquele sacerdote, ele não sabia que ele estava diante do Deus de toda a lei. Ele não sabia que aquele mesmo que estava na frente dele era o que disse que nele, em Jesus, se cumpria toda a lei. E que a partir dele, por ele, para ele, todo o poder, toda a honra, toda a glória estava sobre o domínio dele. E que aquela lei humana não valia mais diante da lei de Jesus Cristo. Amém? O que isso quer dizer? Qual foi a lei que estabeleceram sobre a sua vida? Tem algumas pessoas que foram sentenciadas. Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim: desde que eu nasci, parece que eu nasci só para sofrer. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu quero não adianta, não vai. Escuta, isso foi sentença da lei do homem, da lei de Satanás. Mas a sentença da lei de Deus é que você está curado, é que você está livre, é que em você, Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Aleluia. Jesus veio para acabar com a sentença que era contra nós. Aleluia. Um dia Satanás roubou esse direito e sentenciou o homem a viver miseravelmente. Sentenciou o homem a viver, sabe, uma vida medíocre, de tristeza, uma vida de angústia. Sentenciou o homem a viver cheio de moléstias e enfermidades. Mas a lei do Senhor, na graça de Deus, na nossa época, Ele veio para nos curar, para nos libertar. Amém? Por isso que eu tenho convicção nessa noite de que o milagre que você precisa já chegou. Amém? Não está por vir. Não virá. Não será amanhã, é hoje, é nessa noite. Se você crê nessa palavra, toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que interessante. Jesus, para encerrar,
No versículo 15 disse-lhe Jesus, disse-lhe porém o Senhor, hipócritas. Sabe como que o Senhor chama quem te sentencia de morte? Sabe como que o Senhor chama de hipócritas? Tem pessoas usadas pelo diabo, queridos, hipocritamente. Sabe? Que triste é saber que às vezes pai e mãe, hipócritas, sentenciam os seus próprios filhos. Aquela lá vai ser uma vadia. Aquele lá, ixi, aquilo lá não tem futuro, aquilo lá vai se acabar. Aquilo lá não vai para frente não. É ou não é? Quantas pessoas sob sentença de maldição. Quantas pessoas, queridas, que não deram certo em seus casamentos porque talvez um pai, a mãe ou alguém sentenciou, não vai dar certo. Nessa noite Jesus está aqui para quebrar toda a sentença de morte contra a tua vida. Amém? E te fazer livre, se você crer nele e se você receber Jesus como Senhor da sua vida nessa noite. Amém? Jesus chamou-lhe de hipócritas e disse assim, ó: cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, olha como que é a hipocrisia, a lei humana. O boizinho deles, o jumentinho deles, eles podiam tirar o jumentinho lá que estava amarradinho e levar para tomar aguinha. Mas abençoar, curar um ser humano, fazer algo de bom para uma pessoa, não podia. Isso é ou não é hipocrisia? Queridos, a lei do homem é hipócrita. A lei que o homem, nesse mundo, no nosso tempo de hoje, é hipócrita. Eu chamo de hipócrita. Sabe? A lei do mundo que está governando o mundo hoje, queridos, esse mundo está muito mais imundo do que você possa imaginar. Esse mundo, sabe, a lei agora é de que tudo é normal. É normal um homem se arder de sensualidade com outro homem. É normal uma mulher, você sair nas ruas, ver mulheres de mão dada se beijando sensualmente. A lei desse mundo é que é normal. A lei desse mundo hoje é normal você se acabar, você se afundar com a sua saúde num vício do cigarro, da bebida, das... É normal a lei desse mundo hoje. A lei desse mundo hoje é normal jovens de 12, 13 anos já estarem grávidas. Criança criando criança. É normal. É a lei dos hipócritas. É a lei desse mundo. Mas a lei do nosso Deus é outra. Quantos estão me entendendo? E Deus te convida nessa noite para viver, sabe, debaixo da graça dele. Sabe, para viver, sabe, ser livre, como diz esta canção. Eu era triste e vazio, mas olha o que ele fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Ah, eu posso falar isso. Eu posso cantar isso. Olha o que Deus fez comigo. Quem era eu? Quem era eu? Querido, se não fosse a graça de Deus, onde eu estaria hoje? Mas olha o que ele fez comigo. Oh, aleluia. Me tirou, sabe, como diz essa canção, daquele mundo de tristeza, de dor. Meu casamento estava sentenciado à morte. A minha vida, minha paz, a minha alegria estava sentenciada à morte. Mas como que é, Marquinhos? Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. Era eu, era você. E a minha festa estava tão vazia de sorriso. Você também é. Olha o que ele fez. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Fez comigo também, não foi só com você não. Comigo também. Ai, Jesus me encheu de alegria. Jesus me deu vida. Jesus me deu paz.
Jesus me deu um casamento maravilhoso. Jesus me deu uma comunidade maravilhosa, me deu irmãos maravilhosos. Quem eu era antes? Quem era você antes? E eu convido você que está aqui nessa noite. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, convido você que entrega a sua vida para Ele. Você não é capaz de imaginar o que Ele pode fazer por você e o que Ele já está começando a fazer aqui nessa noite. Sabe, eu posso ver pelos olhos da fé legiões de anjos aqui nesta igreja. Aleluia. Pode sentir, Renato? Você está vendo essa nuvem glória que eu estou vendo ou só eu estou vendo? Oh, Jesus maravilhoso. Nosso Deus, queridos, Ele é tremendo. Amém? Queridos, que lindo. Vamos voltar aqui a mensagem. Eu quero me reter aqui poucos minutos aqui. Nós já estamos encerrando, porque olha o que Deus tem para fazer aqui nessa noite ainda. É coisa grande. Queridos, que tremendo o que nós acabamos de ler aqui agora. Jesus não se escondeu da multidão para curar aquela mulher. Jesus não se preocupou com a lei dos fariseus. Queridos, aqueles homens, eles tinham leis que davam poder para eles de prender, de matar quem eles quisessem. Mas Jesus não teve medo. Diz aqui a palavra de Deus que aquela mulher, queridos, havia 18 anos. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi um ano. Eram 18 anos que aquela mulher andava assim, ó, encurvada. Eu acredito que sobre ela estava uma enfermidade nos ossos. Um espírito imundo de enfermidade estava sobre aquela mulher, sabe, dominando aquela mulher. E por 18 anos aquela mulher estava encurvada. Você já pensou o que é você ver 18 anos sem poder se sentar direito? Sem poder dormir esticada, sem poder esticar o teu corpo? Você já imaginou outra coisa? Que é o que Satanás faz. Aquela mulher, ela vivia cabisbaixa porque ela não tinha como levantar o seu semblante. Ela não tinha como andar, sabe, pelas ruas de cabeça erguida, porque sobre ela estava o domínio de uma enfermidade há 18 anos que a fazia andar encurvada. E é isso que Satanás quer fazer. É isso que ele quer fazer com a vida dos homens. Ele quer que nós andemos encurvados de cabeça baixa. Andar de cabeça baixa, querido, significa humilhação. É andar sem poder levantar os olhos e olhar de frente e encarar alguém. Era assim que Satanás subjugava aquela mulher. Havia 18 anos. Aquela mulher, ela andava presa, ela andava amarrada. Amém? Era assim que andava aquela mulher. Queridos, mas olha que lindo, que lindo, que lindo que é Jesus, igreja. Escute, nós lemos aqui que vendo a Jesus. Aleluia. Vira para o teu irmão e diz: Deus está te vendo. Deus está te vendo, Deus está te vendo, está te vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Deus está te vendo aqui nessa noite. Amém? Aleluia. O Senhor nos vê. Que interessante. Queridos, isso quer dizer que não importa a que lei que Satanás te subjugou. Não importa se é um dia, 2 anos, 3 anos. Qual é a lei que ele sentenciou? Não, você vai se viciar até a morte. Não, você vai andar com essa enfermidade até a morte. Não, você vai andar miserável até a morte. Qual foi a lei que ele te sentenciou? Escute, bate no teu peito e fala assim: mas Jesus está olhando para mim. Amém? Queridos, Jesus olhou para aquela mulher. Ele olhou, ele viu a necessidade daquela mulher. Queridos, quando Jesus olha para alguém, faz toda a diferença. Não importa a lei que você está, Jesus está te olhando aqui nessa noite. Amém, queridos? Não importa a condição, não importa se você está enfermo há 18 anos ou não, o que você... Sabe, a sentença não importa. O que importa
que Jesus olhou para aquela mulher. Agora o mais interessante, Jesus, além de olhar para aquela mulher, aleluia, verso 12, vendo-a Jesus, primeiro ele viu aquela mulher. Ele viu, sabe por quê? Ele tem poder de ver todas as coisas. Sabe, ele tem visto quantas noites você tem chorado na sua cama. Ele tem visto quantas noites você, sabe, você vira do lado, no seu travesseiro, você passa a mão assim e sente a falta de alguém que era para estar ali com você, mas que Satanás sentenciou a destruição, a separação. Jesus está vendo quando você deita na sua cama, que você lê a mão para o seu travesseiro e sente a falta de alguém. Jesus está vendo. Jesus também está vendo, queridos, quantas vezes você se entristece e você fala: Senhor, eu poderia estar numa situação melhor, mas eu fui roubada, Deus. Jesus está vendo. Jesus está vendo há quanto tempo? Há quanto tempo, sabe? Você tenta, você quer se libertar, sabe, de um vício maldito, e não tem conseguido, mas Jesus está te vendo. E o mais interessante, que Jesus primeiro a viu, e depois diz assim, que Jesus chamou-a. Amém? Primeiro Jesus vê, depois chama. Nessa noite Jesus está te vendo, agora Ele está te chamando. Jesus está te chamando. Ei, Jesus está te chamando. Ele chama você. Amém? Isso quer dizer que Ele se importa com você. Deus se importa com você. Amém? Você precisa aplaudir? Aplaude Deus por isso. Às vezes Satanás sentencia você dizendo assim: Deus não te ouve não, Deus não está te vendo não, Deus se importa com você. Mas escute, Jesus viu aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher. E outra coisa maravilhosa, que eu quero que você dê um pulo dessa cadeira, que você glorifique, que você salte, que você lembrado por o que Jesus vai fazer com você nessa noite. Amém? Diga Jesus, primeiro, o que ele fez? Primeiro ele viu aquela mulher, ele olhou para ela. Depois, segundo, diz que ele chamou. O terceiro, querido, simplesmente, olha o que Jesus fez. Vendo-a, Jesus chamou-a depois e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Você crê nisso? O que você está fazendo sentado? Se você está livre, Jesus te liberta nessa noite de toda enfermidade, de toda moléstia. Amém? Aleluia. Aleluia. Sentar. Queridos, Jesus não é hipócrita como aqueles fariseus. Os fariseus viam aquela mulher, passava por ela, mas nunca levantaram um dedo para falar assim: ó, vamos te levar nos médicos para te curar, vamos arrumar aí um dinheiro, vamos dar um jeito. Não se importava, mas Jesus se importou com aquela mulher, e Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu problema. Amém? E Ele tem poder nessa noite para te libertar. E Jesus, querido, Ele estava só nessa época, nessa hora. Nessa hora, Jesus estava com seus discípulos. E o que Jesus queria que os seus discípulos fizessem? Jesus queria que os seus discípulos soubessem que no nome dele há todo o poder nos céus e na terra. E que se nós concordássemos ou concordarmos com algo aqui na terra, seria ligado no céu. Amém? Por isso nessa noite eu quero concordar com a tua vitória. Amém? Por isso nessa noite eu quero concordar com a tua libertação, com a tua cura. Amém? Se eu fosse você, eu já não estava mais nem sentado, eu já estava pulando e dizendo: eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu também concordo. Se eu fosse você, queridos, eu estaria assim agora. Eu concordo. Quantos concordam? Amém? Então aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia.
basta apenas concordarmos com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não a sentença do homem, não a lei do homem, mas sim a lei de Deus, a sentença de Deus. A palavra de Deus diz que anos de bênção e não de morte é o que o Senhor tem para a nossa vida. Amém?